Eu vou entrevistar agora ao vivo, aqui no estúdio da TV Costa Norte, a deputada estadual Gracinha Mãosanta. Deputada, obrigado pelo tempo que a senhora reservou para conversar aqui conosco na TV Costa Norte. Obrigado por aceitar esse convite, esse nosso diálogo sempre muito aberto, respeitoso que a gente tem com os nossos telespectadores. Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos os telespectadores dessa grande TV, genuinamente parnaibana, de Parnaíba para o mundo, que muito orgulha a todos nós, nascidos, criados, vividos e que amamos Parnaíba. Deputada, nós vivemos semanas bastante intensas, né, no cenário político de Parnaíba. Naturalmente, a sua presença aqui hoje vai nos ajudar a trazer luz, a trazer também compreensão aos acontecimentos recentes da política parnaibana, depois de tudo que aconteceu, né, com a repercussão que teve na imprensa, com a repercussão da população. Eu gostaria de lhe perguntar, olhando com mais calma hoje, com mais serenidade, o que a senhora acredita que poderia ter sido amadurecido ou mesmo feito de uma forma diferente com essa relação política com o prefeito Francisco Emanuel, que acabou acontecendo o que todo mundo já sabe, né? Esse rompimento. Na verdade, a gente, até aqui, né, interessante, o tempo passa rápido, a gente chegou a avalizar e disse o quão era difícil escolher um candidato para substituir um trabalho tão bem feito e um trabalho tão doado, de doação. Afinal de contas, nós passamos 8 anos junto com o prefeito Mãosanta, toda a equipe, dona Dalgisa e toda a equipe, mas se doando. Ali a gente era domingo a domingo e a gente ainda hoje, quanto deputada estadual, continuamos nos doando muito. Viemos até agora da inauguração, que é fruto ainda, que tudo tem que se plantar as sementinhas de 10 UTIs que estão sendo inauguradas hoje aqui em Parnaíba, na Santa Casa de Misericórdia, UTIs do SUS, UTIs para aqueles que realmente não podem pagar e nem plano de saúde tem também. Ou seja, mais avanços, como a gente até em época de Covid, quando todos diziam que era impossível, a gente também naquela luta, na inquietude, com Deus sempre acima, a gente buscou e deixou aí 20 UTIs também no Nossa Senhora de Fátima e continuamos lutando agora através, ainda atrás, que nós como deputada estadual, a gente nunca deixou de estar atrás, do secretário estadual de saúde, para essa ampliação da maternidade para que seja o quão antes, porque a saúde é uma das prioridades. E a gente, como deputada, a gente trouxe nada mais, nada menos. Desde 2017, a gente era apenas, a gente dizia assim, cidadã parnaibana, que para a gente é a maior grandeza e que mais, com muito orgulho, a gente fala. Depois a gente ocupou o cargo de secretária de infraestrutura, com secretário de serviços urbanos, empresas de EMPRA. Juntamos tudo isso e fizemos um trabalho que aí, a população julgou, aprovou e nos deu um mandato de representante da primeira mulher deputada estadual parnaibana. Ou seja, e juntando esse período todo, a gente trouxe, conseguiu como elo, que é a importância, com diálogo, com luta, com busca, trazer nada mais, nada menos do que mais de R$500 milhões em emendas para a cidade de Parnaíba. Por isso que você vê esse crescimento. Durante todo esse período, é natural o quê? É aquele ditado, prego que se destaca, leva mais martelada. Então, começou a ter o destaque do trabalho como fruto. A Gracinha nunca se envaideceu disso. A Gracinha sempre muito com o pé no chão, a gente sempre respondia e sempre dizia que era a união das forças, Mãosanta, um baluarte, que todos conhecem, que toda agradece, dona Dalgisa. E hoje, aí a gente se deparou com uma sucessão. E nessa sucessão, óbvio que muito saía, meu nome muito cotado, a gente saía bem à frente. Lembro-me que dona Dalgisa também, outros, mas
a legislação vigente do país não pode. Você tem a reeleição e não pode, tem que haver mudança natural, então você segue a reeleição. O que um grupo faz? Ele vai pensar, dá tempo ao tempo, trabalhamos, e na hora certa, num cenário, o grupo sentou e dentro dos perfis que a gente viu no grupo, a gente pensou, todo mundo junto e não foi imposição, que seria bom um jovem que naquele momento se mostrava que era um técnico e que iria fazer a diferença como para o bem, que iria pegar todo aquele legado, todo aquele trabalho, que não foi um trabalho dele, ele foi uma formiguinha dentro do trabalho, mas essa formiguinha, ela foi valorizada. Ela foi vista, ela foi dito que a gente vai pegar para que ele seja um exemplo para a juventude, um exemplo de que com estudo, com trabalho, com honestidade se cresce. Infelizmente, meses depois, a gente começa a ver mudanças em comportamentos depois de eleição. Tem aquele ditado, né, dar ao homem um poder, que a gente vê quem o é. E a gente começou a ver que as falas e o comportamento do atual prefeito não condizia com as falas e o comportamento dele quando estava precisando do apoio para chegar ao poder. Então, a gente percebeu claramente que foi algo bem frio, calculista e já estava no coração. Você conhece as pessoas, mas você não sabe o seu coração. Então, a Gracinha, a princípio, claro que a gente tem uma decepção, também a gente junta uma culpa de ter apresentado à sociedade de Parnaíba e ter avalizado. Teve um arrependimento, deputada? Não seria nenhum arrependimento, seria mais ou menos dizer, a gente tinha que ter pesquisado mais a fundo, a gente só conhecia como técnico, e não foi atrás de saber as suas origens. A gente pecou quando a gente não foi atrás de saber se por trás daquele bom técnico, de um jovem, de um bom engenheiro, existia um bom coração, uma boa índole. Porque quem trai não tem boa índole. Quem trai um grupo não é quem trai a Gracinha, quem trai uma mão santa, quem trai a dona Dalgisa, que por si só, por ter usado todo o seu legado, por ter usado todo o seu trabalho, por ter usado até o nome, já seria muito feio. Até mesmo porque foi uma traição vil, foi uma traição rasteira, foi uma traição que ele não teve coragem de olhar olho no olho até hoje, nem no Mão Santa e nem na dona Dalgisa. Ele que insistiu que dona Dalgisa e o Mão Santa fizesse parte da gestão dele, eu era contra, sempre fui, sempre dizia, mas quando aceitaram eu dei força porque unia a experiência com a juventude, que eu acho que aí, que se tiver boa vontade, isso aqui é o que a gente chama aqui uma fórmula para dar certo, porque você une aquilo que está iniciando com quem já é mais experiente. Então, o time se fortalece. E quando um time ele está junto, que era o time do amor, e se ele é um time junto, ele tem um propósito e um objetivo junto. Eu comecei a perceber que o atual prefeito, a gente perguntava muito, e todos ouviam, quais os sonhos e as bandeiras agora daqui para frente. Cadê seu plano de trabalho? A gente passou 6 meses fazendo transição. Foi a transição mais transparente que eu acho que já existiu na história. Dita por ele mesmo, é só vocês pegarem. O passado eu gosto muito de referenciar o que já foi dito e o que foi feito. Quem está querendo que alguém não dê certo, não iria ensinar tudo que sabe para aquele alguém, pegar na mão, levar, conduzir para o lado bem, dar os bons conselhos, apresentar a todo mundo, que nós apresentamos durante os 6 meses de transição. Para quem não sabe, transição é um período que a lei exige dos antigos gestores, é formada uma comissão, e com o gestor que entra. Eles são 3 meses no final de uma gestão e 3 meses no início da outra. É justamente para a população não sofrer. Para minha surpresa, já estou terminando a transição em março. Para minha surpresa, eu estava indo quarta-feira de cinza para Teresina e, para minha surpresa, até desagradável,
porque você fica também triste em ver que aquela pessoa que você confiou muito não está levando a coisa muito a sério. As aulas iam começar na segunda-feira e não tinha nem os professores lotados. Nós passamos, aí eu fui chamada, nós passamos todos da SEDUC junto, inclusive o atual prefeito, a quarta, quinta, sexta, sábado para domingo, domingo de manhã que foram chamados alguns professores, e nem foram todos, para lotação, para locais que estavam ainda sem professor, porque nem a lotação tinha sido feita no período e que cabia ao prefeito fazer, e ele tinha equipe para fazer, porque essa equipe, desde outubro, ele estava montando a equipe dele, já estava com a equipe montada, desde outubro ele já vinha. Ele não vinha de um grupo de oposição que não deu os dados, ele vinha do mesmo grupo que ele já fazia parte, e que a transição ele participou de uma forma transparente, tão transparente, que a gente se preocupou, por exemplo, na saúde, são 20 e tantos coordenação, toda a prefeitura sabe, ele pode dizer alguma outra coisa se for leviano. Eu não vi ele falando, mas se ele falar, ele é leviano e tem como provar. Todos os coordenadores, à época, foram chamados no auditório para conversar só com o prefeito eleito, recém-eleito, que ainda não tinha assumido, mas eleito, para que ele tivesse todos os dados de uma gestão de forma mais transparente do mundo, todos os contratos, todas as coisas, e ele acompanhou toda a transição, inclusive ele deu entrevista sobre isso, que iria ficar, não iria viajar para acompanhar. Então, era o normal de uma equipe que está passando para um sucessor, que passa com transparência, com boa fé, com todos os dados, diferente do que a gente recebeu em 2017, que nós não recebemos nenhum dado e não teve transição. A gente não conseguiu ter nenhum dado e não tinha nem HD, a gente não tinha. Então ele recebeu, ele foi apresentado para todos os servidores que ele não conheciam, todos os que nós conhecíamos, ele foi apresentado para todos, as funções, aqueles que se destacavam em um eixo, não se destacavam no outro, e ele tratava diretamente e à frente, e nós ajudávamos no que foi necessário, com ir atrás de emendas, que a gente sabe que é de um ano para o outro, e estava tendo o problema do Flávio Dino. Então a gente estava, enquanto isso, como deputado, como a gente sempre fez também com o prefeito Mão Santa, buscando recursos para deixar o prefeito também com uma certa tranquilidade no ano seguinte e governabilidade. Tanto que ele recebeu uma prefeitura muito organizada. Ele recebeu uma prefeitura totalmente organizada. E me surpreende as imagens que eu estou vendo com menos de 4 meses. Então, assim, ele não pode culpar o que entregou e que estava junto e que ele recebeu junto. E que foram 6 meses de transição, quer dizer, não era para o povo estar sofrendo nenhum tipo de problema. Essas licitações atabaloadas, esses contratos aí cheios de loucuras, ou seja, é uma pessoa que tem capacidade técnica, tem cursos de especializações da época, foi secretário, trabalhou 8 anos, aí vem dizer que estava sendo superveniente e que a Gracinha passou do limite. Passou do limite de ajudá-lo, de apoiá-lo, de dar a mão, de arranjar recursos, de ensiná-los e dar bons conselhos. Porque a Gracinha, a única coisa que fez para o engenheiro Francisco Emanuel foi dá-lo a mão desde que ele chegou como estagiário na prefeitura, sem saber, muito pouco de engenharia, todos os colegas sabem, isso foi dito inclusive em campanha, foi de, às vezes à noite, ter que estar ensinando, porque não sabia didaticamente, dar-lhe as mãos, fazer ele cavalgar, fazer ele darem toda a liberdade, toda a autonomia, e de repente via o prefeito e disse que era oprimido. Então, assim, são falas que a gente se surpreende, que a gente às vezes olha e diz assim, esse não é o Francisco Emanuel que eu pensava que conhecia. Mas isso é muito comum, né? A gente pensa que conhece as pessoas e às vezes a gente não conhece, porque o Francisco Emanuel que eu pensava e apresentei para a população, e que o Mão Santa também deu o nome do menino do Mão Santa e que a população acreditou, era um jovem que falava a verdade e que olharia olho no olho. Francisco Emanuel nunca teve uma discussão com a Gracinha, já é uma mentira, e quem mente rouba. Essa frase pode gravar. É uma mentira e quem mente rouba. Estava tudo normal. Gracinha estava em Teresina, inclusive, ajudando Francisco Emanuel em emenda, trouxe uns recursos que eram ainda emenda extra-teto do ano anterior, que foi apresentada para
varizes e cataratas, mutirões. Para o carnaval, salvei Francisco Emanuel, que não ia ter carnaval. Fui atrás, inclusive, do governo do estado, para apoio também, porque a gente, como deputada, tem que ir também. Peguei emendas minhas, fui em todos os prefeitos que eu pude na região, para que todo mundo fizesse o melhor carnaval da região dentro do possível, porque, sendo bom em Luiz Correia, também mandei emenda para Luiz Correia, sendo bom no Cajueira, sendo bom na Ilha, sendo bom no Buriti, circula a economia e o nosso turismo, que a economia já estava ruim. Já estavam com crise econômica ruim. Se você já não tem atrações turísticas, a nossa população vai gastar fora e não vem ninguém gastar aqui. Ou seja, a gente sempre preocupado com tudo isso e, de repente, o prefeito some 20 dias, os mutirões marcados, inclusive ele compareceu acho que um dia, mas sumiu da prefeitura, sem dar nenhuma satisfação, e começou a jogar um monte de narrativas falsas através de fake news. E isso que vem a decepção. A decepção vem no quê? Traição, rompimento, forma vil e ingratidão. Então são defeitos que isso daí eu já considero desvio de conduta. Aí eu já não considero política, isso é desvio de conduta. Você pode, por que ele nunca sentou com um partido inteiro, se debateu assuntos e se debateu? Ah, porque a Gracinha era deputada e queria mandar em mim. Como é que eu podia mandar no maior de idade se desde o primeiro dia a única coisa que a gente fez foi ajudá-lo a aprender cada pasta para ser cada vez mais independente, e o que você torce por um grupo, você pode ver desde o dia do lançamento, era que ele fosse tão bom que a gente já fosse para uma reeleição. Então, contra fatos não há argumento. Deputada, e isso o fato de subir ali imediatas para o seu grupo, né, em relação a esse rompimento, o grupo que a senhora representa. Alguns aliados se mantiveram ao seu lado, outros já recuaram, preferiram ir para o lado do prefeito, alguns ainda em silêncio, vendo se vai ter alguma chance de reconciliação. Como que a senhora avalia hoje o estado desse grupo político que esteve unido na eleição de 2024? Há alguma orientação sendo trabalhada, sendo construída internamente? Assim, o que a gente vê? A gente vê que o de novo, infelizmente, não é novo. Ele, infelizmente, até alguns acharam duro quando eu falei o novo Judas, mas se comportou exatamente como Judas. Ele usou, traiu uma amizade, trocou por alguma porta larga, ou já era de dentro interno, isso não cabe a mim. A senhora acha que tem alguém por trás disso tudo, ou é só da cabeça do prefeito? Pode, geralmente, isso não se faz sozinho, mas quem deve explicação à população, e quem vai ser julgado pela população é o prefeito, porque ele não é criança, ele que foi o escolhido, ele que tinha que ser grato, é ele que tinha que ser grato com a população que votou, ele que tinha que ter coerência e ele que tinha que fazer o bem e trabalhar. Hoje, o que eu digo? Gracinha é cristã. Então, a primeira coisa que a gente faz é perdoar. Aí alguns dizem, mas você vai perdoar e depois você está na mesa. Eu digo, nossas mãos aqui estão da mesma forma, ajudando no que for preciso, e ele não vai ter o tratamento que ele está dando como de perseguição, porque não faz as nossas partes. Ao ponto dele ameaçar a quem chega, se votar na Gracinha, perde as portarias ou não fica no meu lado. Pode votar em qualquer pessoa de fora que eu não conheço, que traga e não. Então isso aí por si só já mostra um espírito de fraqueza ou um medo ou algo muito ruim que a gente reza todo dia para que ele tire isso do coração, porque isso não é bom. Para mim ele está totalmente perdoado, porque agora perdão não significa dizer concordância. Significa dizer para o cristão que a gente está tirando o peso, que a gente não vai levar isso para o coração, que a gente não veio ao mundo para guardar nem rancor, nem ódio, e que a gente deixa isso para Cristo, para Deus, os julgamentos. E o povo de Parnaíba é muito sábio. Não se
Agora, um conselho que a gente dá, assim, para quem pode estar um pouco cego pelo poder, para quem sentou numa cadeira e talvez a cadeira é maior do que a pessoa, do que os pensamentos da pessoa, isso é muito comum, está na história, e para quem, às vezes, ainda tem tempo de você não cometer muita lambança, você ter uma boa gestão, trabalhe, saia de fakes, toda hora de fake news, pare de se arrodear por oportunista, pare de ódio, pare desse negócio de andar com um monte de gente armada. Parnaíba não é por aí, eu sou mulher e não ando com segurança armada, tá com medo do quê? Fez o que tão grave contra quem? Que para sair tem que sair com tanta gente armada, até na chefia de gabinetes, a gente vê hoje, sabe que as pessoas andam armadas, porque eu tenho um porte de arma, eu tenho isso, tenho aquilo. O fato de eu ter, eu também tenho direito à segurança armada, e nem por isso eu ando que eu não fiz mal a ninguém. Então, assim, quem não fez mal a ninguém, quem só faz o bem, não precisa disso. Então, o conselho que a gente dá é o quê? Se reflete, pede perdão a Deus, aos pecados, segue o caminho, pede perdão ao povo parnaibano, e começa a trabalhar. A senhora ainda espera uma conversa frente a frente, assim, para colocar os pingos nos is? Conversa frente a frente, a Gracinha sempre está aberta com todo mundo, que a Gracinha não se fecha para ninguém. Agora, dificilmente a Gracinha quer ficar no mesmo grupo de alguém que ela não acredita. A Gracinha é muito razão e mais com emoção. Ela pensa, analisa e a gente não deve dar chance a ajudas novas que eles fazem de novo. Quem traiu uma vez de forma vil, sem motivo, sem falar, expulsou uma mão santa que deu a vida toda, ele expulsou, e dona da Algisa. Fizeram o que a ele? Aí, por tangente, fica com conversa fiada. Ah, Gracinha, não sei o que. Ele nem falou com a Gracinha, que mentira. A última vez que eu tive com o Francisco e a Manuel foi lá no dia da OPA, lá em Teresina. E depois, por telefone, resolvendo o problema dele, inclusive um problema do PAC, que os engenheiros dele me ligaram desesperado. Eu liguei para Marcelo Castro e para Ciro Nogueira e para vários deputados, inclusive os de Agespisa também, porque entra na questão dos 10 milhões de esgoto, que é o último eixo do PAC 1 e termina o prazo no próximo ano, e Parnaíba pode ter que devolver o recurso. E para isso eu fui tentar evitar, porque os engenheiros dele e ele me ligou e fui tentar resolver. Eu tenho tudo isso registrado. Depois, outro que eu fui no mesmo dia resolver 2 obras que, por incompetência total do prefeito, porque ele não pisou um dia e estava lá em Brasília, não estava lá tirando foto, não estava dizendo que estava Marcelo Castro, porque ele não fala, está só suspensa 5,5 milhões de obras da Codevasp, que estava suspensa só por causa de período eleitoral e não volta às obras por incompetência, e a Gracinha foi tentar resolver, porque é muito difícil trazer dinheiro, e aí a gente vai perder esse dinheiro não. A gente vai trazer, conseguir ir atrás para o prefeito. Então, assim, tirar foto, dizer que eu vou botar milhões, dizer que isso e aquilo, e acordão, a população já conhece. Então, não é por aí, prefeito, todas essas visitas que você fez em Brasília já foram visitadas em novembro e dezembro, são exatamente as mesmas, é o mesmo MAC, o mesmo PAC, o mesmo tudo, que já foi deixado tudo assegurado e tudo conversado. Então, não é só trazer o recurso você está muito, inclusive vai vir 40 milhões do Fundeb, que são 120 milhões que a Gracinha conseguiu em novembro, e todos vocês sabem, colocar na LOA. Então, prefeito, quando cair, professores, fiquem atentos. 70% é para si, para os professores, e o restante é para melhorar a vida de ensino da educação. E é assim que a gente trabalha, e eu vou continuar trabalhando, trazendo e lutando o que eu puder para cá. Agora, o que o prefeito tem que saber é que ele é prefeito. E prefeito é gestor. Prefeito não pode passar o dia todo querendo ser influência e trazendo, às vezes, até forasteiros, que ele tanto criticou, né, os forasteiros, e trazendo forasteiro para falar que tem um passado tão ruim, pago, para ficar falando da história de quem construiu com muita edificação. Edifique sua história, prefeito, é mais bonito. Faça uma história bonita, porque uma história não exclui a outra. E
Quem é forte não tem medo da história do outro. Quando se constatou essa situação, qual foi a reação do ex-prefeito, ex-governador Monsanto? O Monsanto já é muito sábio, você deve ter entrevistas anteriores. O Monsanto já dizia que, infelizmente, o mundo está perdido, poucos cumprem, a maioria é assim mesmo, trai, porque hoje homens honrados e mulheres honradas a gente tem que aplaudir mesmo. São poucos, por isso que quando você encontra na política eles são mais apedrejados, porque é difícil. Então o prefeito, óbvio que esperou para ver, esperou um diálogo, mas não esperou muito. Ficou só observando e deu tempo ao tempo. E como ele sempre disse, esse daí não é líder. Esse aí não tem liderança. Esse daí não é bom. Se ele não teve a coragem de uma porta para outra, vir conversar, vir dialogar, porque era só uma porta que separava uma sala de uma outra. Ele só está entrando pelo portão dos fundos e fungindo, esse daí não é digno. Esse daí, vamos entregar a Deus e rezar muito para que ele não destrua todo o serviço que se fez. Vamos rezar para que Parnaíba sobreviva e que ele trabalhe, cá em si trabalhe. Mas bom, ele não pode ser, porque quem é bom e quem não está fazendo algo errado, chega, fala e conversa. E dialoga. Não some, não teme. Você temes a quê? Você some por quê? Você não pode sentar numa mesa e dialogar. Até para você romper, você tem que saber sair pela porta da frente. Eu jamais sairia, uma coisa que eu sempre converso até com Ciro Nogueira, que ele às vezes me pergunta, e se você sair do partido? Eu digo, você me conhece, eu jamais sairia pela porta dos fundos. Eu sairia pela mesma porta que eu entrei. Porque quem é digno sabe dizer o até logo, ou muito obrigado, e cumprir. Olha, olho no olho, não foge igual um covarde e ainda fica pagando pessoas para todo dia ter uma narrativa falsa. A senhora tem perspectiva, então, de ficar no partido, o mesmo partido agora que também divide essas atenções com o Francisco Emanuel? Já se cogitou a sua ida para o MDB? Como é que vai ficar esses apoios? O grupo saiu rachado, né? Como é que vai ficar os apoios? Porque a senhora, primeiramente, foi cogitada para ser candidata a governadora. A senhora mesmo disse que recuaria, que manteria a sua candidatura como deputada estadual. Como é que fica essa visão de futuro aí para a manutenção deste seu cargo? A Gracinha hoje está deputada estadual e há apenas 2 anos se destacou e conseguiu tanto que apareceu em pesquisa a governo. Então, Parnaíba não pode perder essa cadeira. Isso aqui eu estou fazendo por Parnaíba, não é por Gracinha. Porque propostas, você tem todos os tipos de propostas. Parnaíba precisa ter mais deputados. Parnaíba, eu sempre fui e sempre disse, cito, Picos tem 5. Parnaíba só tem a Gracinha porque teve coragem de enfrentar os leões. Porque não é fácil você enfrentar grandes estruturas de colegas que vêm de fora. Aqui vira um garimpo. Por que aqui vira um garimpo? Porque ele vira uma terra onde tu tem uma população imensa e ainda é eco nas cidades irmãs, porque a gente acaba sendo, se a gente é núcleo, é eco, e nós ficamos desamparados depois, porque vira uma terra de ninguém, de garimpo. De eu vou lá, eu pego um vaqueiro, como eles falam, e tange os bois e as vacas, ainda chamam a gente assim. Ou seja, essa visão a Gracinha quebrou. Isso aqui o parnaibano entende bem. Parnaíba tem que continuar se dando o respeito. E nós jamais vamos avançar sem cadeiras. Quando a Gracinha está numa cadeira e diz assim, só é tanto de emenda. Não, não é só isso. Porque quando a Gracinha está numa cadeira, ela é parnaibana e aqui da planície e da região, e piauiense, ela na hora que ela chama a atenção e diz assim, colegas, temos que botar emendas. Colegas, não estão fazendo nada, não estão destinando. A Gracinha está chamando a atenção. E aqueles que votaram em outros colegas, mesmo sendo de fora, mesmo não sendo daqui, vão cobrar. E aí começa a se movimentar e vir alguma coisa para cá. Na hora que não ficar um deputado da cidade com compromisso,
com trabalho e com coragem, volta o que era. Todo mundo vem só na eleição e no outro dia vai embora. O que a Gracinha conseguiu fazer além dessa revolução de muito trabalho, de mudança? Olha que você deixar olhar para trás e ver que você fez mais de 10 mil ruas tiradas da areia numa cidade. É você olhar com orgulho, só por si só, podia terminar hoje na campanha Dormir Tranquila, que eu já fiz mais do que somando aí quase todos que por aí passaram. LED nós colocamos em quase todos os bairros da cidade, eu não sei o que está acontecendo, porque tanto dinheiro entra mensal e eu não estou vendo nenhum bairro a mais sendo posto. Limpeza urbana também, pessoal, vocês não podem se aceitar 4 meses de limpeza urbana sem ser feita, não, ela é paga todo mês, e aí? Vai voltar aquelas épocas que faziam só de 6 em 6 meses e pagava mensalmente? Vamos começar a fiscalizar. Aonde é que estão essas máquinas? Onde é que estão esses garis? Por que não está produzindo igual? Por que a cidade não está no mesmo ritmo? As faturas estão maiores. Então, tudo isso é questionamento. O porquê? A Gracinha não concordava com isso. Aí o Francisco Emanuel tem razão. Esse tipo de conselho ele não queria ouvir da Gracinha. Aquele conselho que a Gracinha dava, e o Monsanto é sempre bom, era de trabalho, respeito à população, austeridade, e não adianta vir agora com essas histórias. Ah, vamos fazer audiência. A auditoria no passado que tem isso. Vamos ter um pouco de hombridade e vamos ter vergonha de estar falando tanta besteira, porque se eu sou um cidadão, eu não preciso nem ser prefeito para fazer auditoria. Qualquer cidadão fala. E todas as contas estão no total de transparência, vão para o TCE, para os órgãos socializadores e tudo. Isso é uma vergonha, ainda está chamando o povo, está subestimando a capacidade de pensar do povo parnaibano, que é estudado, escolarizado. É bom, Francisco Emanuel, até dar uma dica, porque talvez os seus contratos de esfera fiscal precisem de auditoria e talvez a gente não percebeu. Então, vamos parar disso. O que a gente deseja? A gente deseja sucesso, paz, reflexão, prosperidade e faça a sua história. Aqui você não tem inimigo, não. Você está se cercando de inimigo e o seu próprio inimigo está às suas decisões. Deputada, mais uma vez nós agradecemos aqui a sua disposição em conversar conosco com muita franqueza, com serenidade. O espaço está sempre aberto, né, para esse diálogo por Parnaíba, né, independente das disputas e das divergências políticas. A gente espera que a senhora continue lá na Assembleia Legislativa justamente brigando por Parnaíba e pela planície. Mas só para finalizar, até porque as nossas próximas conversas serão só com visão de futuro, né? Esse foi um diálogo realmente para a gente pacificar esses últimos acontecimentos. Como que a senhora resume tudo isso? Que mensagem, que lição se tira, né, desse acontecimento, desse desdobramento, né, que culminou com esse rompimento político com o prefeito Francisco Emanuel? Que mensagem final a senhora deixa para o parnaibano com tudo isso? A mensagem que a gente deixa é que é triste ver um homem não cumprir sua palavra com o povo parnaibano. E mais triste ainda não ver trabalhando, e mais triste ainda não ver falando a verdade. Mas também é com muita alegria que a gente vê que Parnaíba é maior do que isso. E que o povo de Parnaíba, que nós vamos superar, que vamos voltar, tem uma Câmara, tem todo mundo, vai estar todo mundo unido, e vamos atrás de recursos e vamos rezar para que o prefeito eleito, que está com a caneta, bote a cabeça no lugar e comece a trabalhar, comece a parar desses ódios, comece a parar dessa história de rompimento, que ele rompeu com ele mesmo, porque comigo ele não rompeu hora nenhuma, porque ele nem falou comigo, eu só fiz o bem. Então, o rompimento foi dele com ele mesmo, com alguma proposta, então ele tem que refletir, saber o que levou a Francisco Emanuel trair todo um grupo e está perseguindo o seu próprio grupo, inclusive pais de famílias. É um tal de um tira, de um bota, de uma ameaça, de um não recebe salário, de um tira... Isso não é, nós estamos no século XXI, isso não é cabível os dias de hoje. Esses pais de família passaram aí um mês sem saber se vão receber salário, trabalhando para tentar se humilhando. E qual o mal que fizeram para o Francisco Emanuel? Trabalharam, lutaram, se dedicam e o apoiaram.
Ou seja, tem algo errado aí. Tem algo muito errado nessa percepção. E algo que eu ouvi um dia desse, bem interessante. Quem vai confiar em fazer nova aliança com Francisco Emanuel em 2028, se ele traiu toda uma cidade, todo um seu grupo, e está aí, navegando às derivas, só no orgulho, só na vaidade, só no ódio, só na ameaça. E lhe digo, para de ameaçar, porque nós não temos medo de ameaça. A gente lhe deseja muita paz, muito sucesso e que Parnaíba seja cada vez mais rica, mais próspera, mais felizes. Nossas mãos amigas vão continuar amigas. Agora, o que é certo, o que é errado. Traidor é traidor, ingrato é ingrato. E vai ter que trabalhar com ingratidão ou com traição, que trabalhe para o nosso povo. O nosso povo não aguenta mais esse sofrimento. Não aguenta todo mundo ser intimidado, não aguenta as UBS, aí ele ficar, lá do governo não sei o que, não tem nem mais médicos, eles saíram cortando o contrato, e não paga contrato, e faz isso, faz aquilo, faz logo um concurso público, já está na hora, nós fizemos no período da Covid o último, agora já formou mais médicos, já formou um monte de médicos, e na sugestão, fazer um concurso público da área da saúde, porque naquela época que foi feito o último pelo prefeito Mão Santa, várias vagas não foram completadas porque tinha pouco médico no mercado. Hoje as faculdades estão aí formando a todo ano muitos médicos. Então vamos sair da zona de conforto, vamos parar de mimimi, vamos parar de conversa fiada, vamos parar de falar de rompeu, de brigou, não houve briga. O que houve foi uma traição e uma ingratidão e uma decisão de caso pensado, fria e calculista do prefeito que usou de trampolim para chegar ao poder e que quer o poder pelo poder. Do nosso lado, só paz, amor, já superado, entregamos a justiça para Deus e a gente acha que uma história nunca atrapalha outra história. Agora, história mal contada, história ruim, o povo cobra caro. Obrigado, portanto, deputada. Um bom final de semana para a senhora e um bom trabalho. E um bom final de semana para todos nós e que de muito, muito trabalho, de muitas conquistas. E vem aí coisas boas. A gente, quando vier, a gente vai mostrar para vocês muitas coisas boas. Vamos visitar a Pedra do Sal, vamos divulgar nossas belezas, que é assim que Parnaíba cresce. É cada um dizer, nós temos orgulho de sermos parnaibano e temos que pedir para respeitarem cada vez mais nossa terra e nossa Parnaíba e nossa Mara Parnaíba. E não vamos deixar que nada subestime o nosso povo. É todo mundo alegre, todo mundo unido e mesmo pensando diferente, lutando por uma coisa só, pelo progresso da nossa cidade. Desejamos, portanto, sabedoria e equilíbrio em todas as decisões. Obrigado.